já vamos começar a nossa live, tá? Vamos esperar um pouquinho. Hoje nós vamos conversar sobre os cuidados no recém-nascido. Olá! Oh, Roseli, dessa vez saiu! Aleluia! A gente só precisava trocar de lugar. Dessa vez foi um pouquinho diferente, mas a gente conseguiu. Isso. O importante foi que a gente conseguiu, né, Janine? Muito bom poder Isso. fazer esse episódio do Debra Talk sobre cuidados essenciais do recém-nascido. E, Janine, você já deu aquelas informações básicas? Eu deixo por tua conta. A única coisa que eu falei foi que eu não estou substituindo você, que você continua a nossa âncora principal. Eu só estava fazendo hora para você entrar. Agora, por favor, assuma teu papel. Então, a gente precisou inverter por problemas técnicos para a gente poder fazer essa live. E a gente queria dar aquelas informações básicas, que esse episódio ele vai depois para o IGTV, na mesma hora que acaba ao vivo, e depois, amanhã, ele está no nosso canal do YouTube. E para quem não conhece o canal da Débora no YouTube, acessa o canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, tem todos os episódios do Débora Talks e também tem 3 minisséries no ar que são exclusivas do YouTube e que estão muito legais. A primeira é atividade física com Alexandre Pontin, tá bom? Onde ele começa a lançar um desafio para a gente mexer o corpo. A segunda minissérie é sobre cuidados odontológicos, já tem vídeo no ar também. Dr. Lucas Leal, ele colocou orientações sobre os diversos tipos de escova para EB. E a terceira minissérie é o Kit Borboletinha, que já tem 2 vídeos novos no ar. O primeiro vídeo com a doutora Janine, onde ela conversa um pouco sobre o kit e apresenta a mascotinha, que é a Debrinha. E o segundo vídeo é uma mensagem muito especial da Rosana Prestes, bom, que é mãe de uma pessoa com EB, e ela declama, então, o texto que vai junto do kit. Então, é um vídeo muito bonito, onde ela lê esse texto, tá bom? A gente conversou sobre esse texto na outra live com a Inca, mas está bem legal. Então, para quem não conhece, corre lá, acessa, se inscreve e curte os vídeos. Então, Janine, pronto. Antes de começar, então, deixa eu pegar a nossa Debrinha, que daí eu apresento para quem não conhece ainda, né? Só um pouquinho. Pega a Debrinha. Gente, eu não estou testando o vídeo. Pronto, elas ficam com a gente aqui, fica mais fácil, né? Depois eu falo dela. Então, vamos começar, né, Janine? Essa live aí, vamos desencantar essa live sobre os cuidados essenciais do recém-nascido. As pessoas estão entrando aos poucos. E a gente sempre começa os episódios de Debra Talks apresentando a pessoa que vai falar, o convidado. Apesar de você já ser carta marcada e conhecida, nossa, e de quem está acompanhando os episódios do Debra Talks, como vai ficar gravado, é sempre bom e legal apresentar, então, quem é a doutora Janine, né, e qual o envolvimento dela com a EB. Então, é bem legal eu poder falar a minha história, porque eu quero contar a minha versão dos fatos, né? Semana passada a Inca falou de quando nós nos conhecemos e dessa vez eu tenho que falar a minha parte também, né? Sim. Então, realmente, eu atendo epidermólise já há quase 16 anos. Eu fui pediatra durante 6 anos, atendi pediatria no interior de Santa Catarina e voltei para Curitiba, fiz a especialização em dermatopediatria e aí fui convidada para trabalhar aqui em Blumenau, né, em 2004, início de 2004. E em 2005,
né, eu estava abrindo o meu consultório, durante um período ainda fiz pediatria geral aqui em Blumenau, e quando eu abri meu consultório, um dos primeiros pacientes que eu atendia só uma vez por semana, foi esse garotinho de 3 anos, né, que é o Emanuel. Logo que ele entrou na sala, no meu consultório, eu já fiz o diagnóstico, né? É fácil de fazer o diagnóstico de epidermólise, né? Quando o paciente vem com os curativos e tudo mais, né? Eu já tinha contato com pacientes assim no Hospital das Clínicas, que era um centro de referência de doenças raras. E enquanto a mãe contava a história do nascimento e tudo mais, passou um filme na minha cabeça, né? Um filme, aquele filme acelerado, assim, né? Como se tivesse alguém falando para mim, meu Deus, e agora? O que vai fazer? Você sabe que é epidermólise, mas o que você vai oferecer para ele? Sabe? Foi batendo, assim, aquele desespero enquanto ela falava, eu tinha que me manter calma, né? Mas imaginando o que eu poderia oferecer, que naquela época, há 16 anos praticamente, não tinha muita coisa, né? Nós tínhamos poucos produtos em matéria de feridas e coberturas, e não tínhamos praticamente nada assim de pesquisas e assim em matéria de cura, né? Então, quando ele falava tudo em alemão para começar, né? Ele era super tímido, ficava escondido atrás das pernas da mãe, eu tentava conversar, ele respondia em alemão. Então, assim, foi um desafio, né? Eu expliquei para ela realmente que, apesar de eu conhecer a doença, eu teria que me aprofundar, porque o que eu tinha de conhecimento não iria ajudar em nada, né? Aí eu cheguei em casa, já saí arrasada, né, do consultório, cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha chefe, né, a doutora Leide, ela ainda trabalha como professora, ela é a nossa, ainda a gente considera a nossa mestra, né, ela tá bem, cabelinho bem branquinho já, e liguei para ela e pedi, doutora Leide, agora, o que eu faço, né, atendi um paciente com epidermólise. Ela falou, minha filha, se vira, você agora é o fim da linha. Você vai ter que se envolver, vai ter que estudar, vai ter que buscar um tratamento. E assim, eu esperando que ela dissesse, ó, você vai lá, pega a receitinha e vai fazer isso, isso e isso, né? Quer dizer, meu desespero aumentou mais, né? Então eu acabei daí me envolvendo mais, fui buscar ajuda fora, né? Conheci outros pesquisadores que faziam essa parte de EB fora do Brasil, fui me empenhar em estudar mais até a parte de idiomas que eu tinha deixado de lado por um tempo, né? E aí nós começamos a atender o Emanuel, né? Um dos maiores desafios para mim, né, Emanuel, foi lá por 2007, mais ou menos, eles vieram no meu consultório de novo, e com uma banda da Áustria que patrocinava o tratamento do Emanuel, pedindo para eu fazer a divulgação da doença nas redes na rede daqui da cidade, né? Na parte de imprensa aqui da cidade. E eu não gosto de me apresentar em público, né? Eu tenho bastante trava assim, de falar em público. Mas por ele eu aceitei, né? Fui lá. Cheguei lá, era uma entrevista ao vivo ainda, que foi um terror para mim, né? Mas o que eu pensava assim, ele tem tanta coisa e supera tantos problemas, por que eu não posso me superar também, né? E aí eu comecei, cada vez que eu me apresentar, eu sofria muito, né? Urticária, tremia bastante e tal, só que isso, nesse tempo todo, eu fui perdendo, até que agora ainda fico nervosa, mas eu consigo falar bem, né? Mas assim, o Emanuel veio para transformar a minha vida, né? E depois do Emanuel eu conheci outras crianças, a gente se aproximou de outras associações e acabamos formando a Debra Brasil. Então, é uma história longa, mas que assim é uma história de transformação, foi mais ou menos como eles, né, como a borboleta, né, então foi o Emanuel que deu o pontapé inicial, né, e por ele nós começamos também o primeiro embrião do grupo de voluntários, né? Então só tinha eu de dermatopediatra aqui, mas o Emanuel não precisava só de mim, né, ele precisava do pediatra, precisava de uma fisioterapeuta, do dentista.
Então, fui eu ligar para cada amiga minha, amigo meu, olha, você pode atender, ninguém conhecia EB, a gente começou a entrar em contato com os outros profissionais de saúde e tal, e aí formou nossa primeira rede de voluntários, né, que começou em Santa Catarina. E depois disso, a gente foi sabendo que tinha outros profissionais que tinham essa mesma ideia, e a gente foi juntando, até chegar no que é agora essa rede de voluntários da Debra Brasil. E para quem não sabe, né, Aline, o Emanuel, ele virou mais do que um paciente, ele é seu afilhado, né? Exatamente. Então, são quase 16 anos de convivência, ele faz parte da minha família mesmo, né? Eu sou a madrinha de batismo e de confirmação dele. Acompanhei toda a evolução dele na escola, a evolução dele na aula de música, agora as vitórias dele no vestibular. Então, assim, aquele meu desespero inicial da primeira consulta se transformou em orgulho, né? Então, cada etapa que ele passa é como um dos meus filhos, assim, né? Ele é o meu terceiro filho, assim. Tenho 2 meninos e o Emanuel é o meu terceiro. E Janine, você acha que foi dali que nasceu essa vontade de montar um kit para ajudar assim outras mães e outras famílias? Foi a sementinha? Então, foi através do Emanuel, como eu falei, nós conhecemos outras crianças, né? Você acaba se tornando referência porque um colega sabe que você tem um paciente PB, ele já tem caminho e tal. E aí, em 2008, nasceu uma criança aqui na cidade vizinha e foi transferida para a UTI aqui de Blumenau. E os meus colegas pediatras, né, me ligaram e falaram, olha, eu tô com um bebê aqui que tem aquela doença que você trata. Aquela. Quer dizer, eles não sabiam nem dizer o nome, aquela doença. Então, a gente assumiu aquela criança, né? Teve muito problema social, né? Da família, essa criança acabou ficando no hospital, né? Por 1 ano a criança ficou no hospital, não só pela doença, mas por problemas sociais mesmo. E aí eu assumi a criança para fazer as trocas de curativa, era eu que fazia tudo. E depois disso vieram outros bebês e nós começamos a fazer essas orientações que eu fiz inicialmente nesse paciente, a gente começou a fazer nos outros também, né? Só que isso era muito angustiante, assim, porque o paciente chegava, às vezes o bebê, né, o pediatra entrava em contato com a gente, nascia o bebê, você tinha até o que orientar, mas o hospital não tinha, às vezes, nem gás e vaselinada, não tinha nada de básico, assim, né? Então, para conseguir que a criança tivesse um atendimento mais importante, você tinha que ir lá pedir, às vezes, para a rede da associação, né? Nós tínhamos várias famílias da associação, as crianças economizavam os curativos para a gente conseguir fazer uma caixinha e mandar para o paciente, né? Ou a gente tinha que ligar, às vezes, para algumas empresas, pedir se tinha amostra sobrando e tal. E nesse período, a criança lá esperando sem os produtos. Então, dali surgiu a ideia de fazer o kit borboletinha, para acabar com essa angústia, tanto do nosso lado como da outra ponta, que é o profissional que está atendendo o paciente mesmo, né? Janine, e assim, eu lembro quando a gente teve a reunião onde você expôs essa ideia e você falando da angústia, eu senti essa angústia quando atendi o meu primeiro paciente, a minha primeira pessoa com EB. E agora, assim, eu não tenho nada, eu tinha que esperar uma caixa chegar do correio com o material e demorava, descobrir o que é, como fazer, como orientar a mãe. Eu não sabia nada, né? Como a imensa maioria dos profissionais de saúde que tem esse primeiro contato com pessoas com EB. Então, nossa, eu chorava todo dia, porque eu não sabia, não tinha o que fazer. Mesmo tendo aquele consenso da Debra Internacional, que eu consegui, que eles me encaminharam, que era perfeito e maravilhoso, e aí? E o que eu faço com aquela informação toda? Como é que eu uso aquilo ali? Isso, exatamente. Então, era a angústia de ter o que oferecer,
E não só em matéria de produtos, que realmente isso é necessário, mas de todo o resto, né? Porque às vezes, assim, você até tinha alguns lugares que tinham os produtos, mas aí não sabiam, às vezes, como lidar com o recém-nascido, faziam manobras que poderia traumatizar mais aquela criança, né? Então, assim, a gente foi aperfeiçoando esse atendimento conforme foi passando o tempo e às vezes, infelizmente, a gente acaba aprendendo com erros, né? Então, a gente foi aperfeiçoando isso para que esses erros não se repetissem, assim, né? Então, a gente tinha muita dificuldade de entrar, né? De oferecer essas orientações, né? Muitas vezes os profissionais ou os serviços ficavam meio desconfiados, né? O que aquela pessoa que eu não conheço lá do interior de Santa Catarina vem falar de uma doença que eu também não conheço, né? Para fazer coisas específicas. Então você perdia muito tempo fazendo isso, né? Então, eu acho que a divulgação de toda da epidermólise, a divulgação do trabalho da Débora, isso ajudou muito agora nessa logística do kit borboletinha, né? E Janine, os cuidados essenciais ao recém-nascido, que é parte integrante do kit, ele já diz no próprio título do nosso bate-papo hoje. Ele é essencial. Exatamente. Então, eu acho que isso eu sempre batalhei desde o início, assim, né, da Débora. Nós temos que concentrar o nosso trabalho naquele bebê que está nascendo, para que ele tenha uma qualidade de vida, para chegar lá na frente e não ter sequelas, a gente não correr atrás do prejuízo. Para que né? ele possa chegar então, exatamente. Para que ele possa Então, passar assim, o primeiro ano de vida, que é um dos mais difíceis. Eu não tiro assim da razão. Eu sei que os pais, quando tem aquele choque de ter o paciente, o filho com epidermólise, a primeira coisa que eles pensam é na cura, né? E muitos pais vão lembrar disso. Toda vez que vinham perguntar, e daí, doutora, e a cura, e a cura? Eu sempre tentava explicar que assim é muito importante que esses pacientes estejam bem para receber a cura. Quando essa cura vier? Virá, com certeza. Né? Nós tivemos a live da Priscila mostrando quantas pesquisas existem na área agora, quanto evoluiu essa parte de pesquisas. Né? Mas não adianta nós termos o melhor tratamento lá em cima se o paciente, às vezes, não tem um atendimento adequado, às vezes nem com pediatra, né? Eu vejo que a criança, às vezes, não foi nem pesada, né? Não faz, a mãe que faz os trocas de curativo em casa. Então, não tem nenhum outro... Oi, Luca! Tudo bom? Então, assim, não tem nenhum outro atendimento, né? Aquela criança com dificuldade de mastigação porque os dentes estão caindo. Então, assim, a gente precisa ter todos esses cuidados do paciente antes para daí pensar na cura, para daí esperar a cura, né? E isso começa, o pilar desse tratamento começa ali no recém-nascido, já na sala de parto. Sim. O primeiro ano ele é muito difícil. Os primeiros meses eles são essenciais, né? Eu acho que para que essa família se acostume com essa nova realidade que está chegando, né? É o tempo para eles, né, caírem a ficha, para eles conseguirem correr atrás do que é de direito deles, porque a gente sabe que o tratamento da EB é complexo e ele é de direito das pessoas que têm EB. Gente. Aí, Luca! O Luca já fala, eu quero participar da live, mamãe. Ele fala. Pode participar, a gente conversa junto. A gente vai colocar ele para fazer a live com a gente. Mas, assim, o importante é que esse tempo as famílias tenham para pensar no que está acontecendo, porque a gente sabe que o tratamento é direito delas. Então, assim, eles têm esse tempo para começar a correr atrás de uma referência, é o tempo que aquele médico está ali para se apropriar da informação, do conhecimento, exatamente, para poder ajudar mais. Então, é um tempo... Essa fase é uma fase muito dramática, né? Porque é muita informação para receber, é muita coisa para eles pensarem, né? Tem que saber que tem que usar produtos especiais, tem que saber que eles têm que evitar trauma, tem que saber... E, além de tudo, saber que daqui a pouco ele vai sair, vai ter que lutar pelos seus direitos e tal. Então,
o fato da gente oferecer esse respiro nesse momento, eu acho que é uma tranquilidade a mais para esses pais, né? A ideia é que esse kit tenha pelo menos um espaço de 3 meses para que eles possam ter não só as coberturas, mas também as informações. As informações nós continuamos dando mesmo depois, né? Mas a gente quer que pelo menos nesse período fique eles tenham essa parte das coberturas, né? E assim, pode falar. Janine, e desses cuidados, a gente está falando assim, do quanto que é essencial, né? Esse cuidado do recém-nascido, o kit que vai com as orientações, o kit hoje tem, para quem não conhece, sabe, a gente tem parceria de diversas empresas, né, Janine? Sim. Que toparam a ideia logo no começo e, enfim, deram material, fornecem esse material para o kit, e junto do kit vai as orientações elaboradas, né, pela Janine, pelos consensos, pelos informativos, o contato com a equipe. E esses cuidados, Janine, assim, quando aquela família, para quem está vendo a gente agora, o profissional, família, quando nasce essa criança, quais são esses cuidados essenciais que a gente tem que ter? Então, o nosso foco realmente é com o pediatra. Ele vai ser o primeiro que vai entrar em contato com o bebê, né? O ideal, assim, o melhor dos mundos, né, é que esse pediatra entre em contato com a gente ainda na sala de parto, para que a gente possa passar os cuidados básicos ali, né? Nós pediatras, nós temos uma rotina de atendimento ao recém-nascido, né? Que você retira o bebê, né? A hora que você recebe o bebê do obstetra, leva para o berço aquecido, vai enxugando a criança para ele não perder calor, já vai estimulando com um leve atrito na pele, né? Passa a sonda nasogástrica para ver se não tem nenhuma obstrução alta, passa a sonda nasogástrica na região anal para ver se não tem ânus imperfurado, coloca oxímetro, sabe? Então, todos essas manobras de atendimento neonatais que são rotina em qualquer sala de parto, num recém-nascido que apresenta bolhas, isso deve ser abolido, né? Então, quando você vê um bebê que nasceu está apresentando bolhas, ou nasceu sem aquela camada superficial da pele, né? Principalmente dos membros inferiores ou das mãos, aquele bebê você sabe que você não pode ter essas manobras. Então, isso começa ali as medidas. Porque a maior parte, às vezes, até chegar a informação para nós, esses pacientes já estão muito manipulados, já estão muito feridos, independente da forma da EB. Né? Então, todos eles nascem com essa fragilidade. Aquela limpezinha básica quando o bebê nasce, né? Aquela esfregada para tirar o vernix caseoso. Aquela esfregadinha, exatamente. Vem pele junto do nosso recém-nascido, né? Então, realmente esse... Exatamente. Então, a primeira pessoa que tem que ter essa noção é o pediatra, né? Ele não precisa saber atender, ele não é obrigado a saber atender epidermólise, que é uma doença rara, mas ele tem obrigação de buscar informação, né? Pô, eu tô com uma criança aqui com lesão de pele, tá esquisito, né? Para quem que eu vou ligar, ou para quem que eu vou me informar? Vai para a internet, num botão você consegue achar ali, o nosso site tem tudo mastigadinho, né? Muita gente já me conhece, então eu até brinco que nasce, principalmente aqui no Sul, né? Esses tempos nasceu uma criança em Curitiba, eu já recebi, domingo de manhã eu recebi uma mensagem da médica do hospital. Aí passou um tempinho, a médica do meu grupo de dermatopediatria me mandou uma mensagem com a mesma foto, né? Aí passou mais um pouco, uma outra colega minha que era do interior do Paraná me mandou a mesma foto. Então, assim, eu recebi a mesma comunicação 3 vezes, né? O legal é que a gente sabe que está centralizando, assim, a gente, já estão conhecendo a Débora como uma orientadora nesse primeiro atendimento. Isso é bem importante, assim, né? Sim. Janine, então, uma coisa super importante que você falou agora é a sala de parto.
Eu acho que é o primeiro Isso, momento aí que faz muita diferença na chegada dessa nova borboleta. exatamente. Então, assim, passou a sala de parto, não deu, não conseguiu as orientações. A criança está com bolha, o que, que eles vão fazer? Eles se apavoram com as lesões, eles vão mandar para onde? Para a UTI, né? E a UTI é o lugar, se a criança está estável, isso a gente está partindo do princípio que a criança está estável, né? A UTI é um lugar que não deve ficar uma criança com uma barreira alterada, né, na pele. Então, eles mandam para lá mais por causa das lesões de pele. Aí lá tem toda uma rotina na UTI. Eles vão passar catéter, né? Por precaução, né? Então eles acham que ali vai ser o lugar de proteção da criança. Coloca a criança dentro de uma incubadora, né? Com calor local. O calor ele vai aumentar as bolhas. Né? Vão passar sonda nasogástrica, porque às vezes tem lesão na boca, eles acham que a criança não vai mamar. Vou Afasta a monitorizar. criança da mãe, né? Afasta a criança da mãe, quebram esse vínculo, né, materno já de início. A mãe já está em choque, afastou a criança para ter essa ligação de novo vai demorar, né? Vão passar, fazer Monitorizar. acesso venoso, né? Às vezes não Monitorizar. precisa acesso se a criança está estável. Colocam lá os monitores cardíacos, né? E tudo isso gruda, né? Daí a hora que às vezes a gente entra em contato, manda tirar, aí começa a sair toda a pele junto, né? Às vezes me mandam as fotos, assim, a criança está toda embrulhada em esparadrapo, né? Então, isso felizmente, isso está ficando cada vez menos frequente, assim, sabe? A gente está conseguindo, assim, ter uma introdução mais precoce, assim, no atendimento dos bebês, assim. Bem no começo da nosso kit borboletinha, isso ainda, às vezes a gente pegava a criança já com 2 meses internadas, né? Então, isso era bem mais complicado de tratar. Agora não, agora está sendo mais precoce. Então, assim, a gente tem um momento que é crucial, que é a sala de parto, né? Esse conhecimento daquele pediatra, normalmente é um neonatologista que faz a sala de parto, que vai receber essa criança, fazer todos aqueles cuidados de evitar um atendimento habitual ao recém-nascido, né? Isso é essencial. Exatamente. Depois, passado esse primeiro momento, eu acho que passado esse choque, né? Ver se realmente esse bebê precisa ir para UTI, se ele precisa ser afastado da mãe, se ele está estável, se ele não está. Procurar ajuda. Isso. Eu sempre explico, porque nós fazemos esse atendimento simultâneo, né? Tanto para a equipe de saúde quanto para a família. Então, na mesma hora que eu estou mandando uma mensagem para a equipe, eu já mandei para a família, apresentando a Débora, apresentando tudo, toda a parte da doença. A gente tem um documento específico na linguagem mais simples, né? Para que os pais possam entender, não seja uma linguagem muito científica, né? Muito médica, que às vezes atrapalha. Então, nesse momento, eu procuro acalmar os pais. Às vezes, eu estou conversando com o pediatra e o pediatra me passa que a criança está instável, tem outras, ou está fazendo um quadro infeccioso. Então, assim, doutora, então ela foi para UTI. Não é para ir para UTI. Às vezes querem tirar a criança do hospital porque acham que estão fazendo coisa errada. Não. Se o paciente está instável, é o que eu oriento. O pediatra que está atendendo, ele tem que ter autonomia para atender corretamente, desde que ele tenha todas as informações, né? Então, se precisar, às vezes, entubar, precisar colocar acesso venoso e tal, depois a gente corrige a parte da pele. O importante é tirar do risco de vida. Então, isso a gente sempre deixa bem orientado. O importante é manter a Oi? vida. Então, o importante é manter a vida. Exatamente. Senão não tem pele para cuidar depois. Então não é assim, não pode pôr de jeito nenhum na incubadora, mas a criança é prematura, está instável de temperatura, precisa. A gente tem que controlar um pouquinho mais a temperatura, saber que pode fazer bolha. Então, essas coisas a gente tem que ir tateando conforme a necessidade, né? E é a equipe que está lá que vai estar atendendo, eles é que estão vendo o paciente, né? O que nós podemos fazer é passar as orientações da melhor forma possível. Janine, tem 2 perguntas aqui, até da Ana Paula, que eu achei super interessante e eu queria fazer agora. O cuidados do recém-nascido.
tem alguma coisa diferente, especial para criança com bebê? Desculpa, eu não entendi, Rosali. Cuidados o quê? Cuidados com o umbigo. Ah, com o umbigo, então. Eu tenho pavor daquele clamp, né? Então, eu não sei quem inventou aquela coisa enorme. Isso aí é para qualquer recém-nascido. Sempre que eu apresento essa aula, eu pergunto quem foi que inventou um clamp daquele tamanho. Ele pega todo o abdômen do bebê. Mesmo bebê de termo normal, tudo, é uma coisa dura, grandona, né, que fica em contato com a fralda, às vezes faz traumatismo de um bebê com uma pele normal. Imagina no bebê com uma epidermólise. Então, a gente sempre orienta, quando vai fazer a ligadura do cordão, usar um elástico, né? Ou atadura mesmo, para que ele não use aquele objeto duro, né? Depois que cai o cordão umbilical, né? Vai fazer a higienização como os outros bebês normais, assim, né? A gente usa o álcool ali para fazer o ressecamento da lesão, tal. A menos que tenha muita lesão ao redor do umbigo, daí você vai usar outros produtos próprios para epidermólise mesmo, tá? Mas o principal cuidado ali é evitar esses clamps, esses material endurecido, né? O clamp realmente ele é bem grande. E a outra Eu não pergunta sei por que inventaram isso. E a outra pergunta dela é como é que você identifica o RN se não pode colocar a pulseira de identificação? É outra coisa, né? Então a gente evita de colocar a pulseira de identificação. Aí é colocado na roupinha do bebê. Né? Outra coisa importante, né? Então a gente pensa, o bebê tem bolha, então não pode colocar roupa. Na realidade, a gente coloca, faz o curativo para proteger a pele, e o ideal é que ele fique com uma roupinha para proteger. Primeiro porque ele não está aquecido ali, né? Está no berço simples, e depois o fato dele estar sem roupa vai favorecer o trauma. Então a gente tem a ideia que tem que deixar a criança pelada, que daí ela não se machuca. Ao contrário, ele vai se bater mais e tem mais chance de fazer traumatismo. Então, a identificação vai ter que ser colocado na roupinha. Não tem como colocar na pulseirinha, vai fazer traumatismo. Às vezes o bebê põe a mão no rosto, coisa assim, né? Isso que eu ia Então, falar, e o bebê e o recém-nascido, ele se mexe muito, né? Tá o tempo todo com os pés mexendo. Mexe demais. Um pezinho bate no outro o tempo todo, uma mãozinha bate na outra o tempo todo. Né? Isso é muito comum. Então, ele pode acabar de forma inadvertida se machucando, né? Porque, enfim, Exatamente. Levar a mão no rostinho o tempo todo. Tá incomodando, tá alguma coisa incomodando, ele não sabe o que é. Janine, a gente tem uns cuidados que são essenciais. Na sala de parto, a gente tem uns cuidados. Desse momento, a gente vai, então, dividir aquele bebê que está instável, que vai precisar ir para o CTI, que a gente precisa, então, ter todos os cuidados para a vida do bebê. Então, independente se ele tem EB ou não, a gente está falando de suporte à vida, né? E aquele que está estável vai para o quarto e vai ter um outro tipo de cuidado, né? Menos invasivo para evitar lesões. Exatamente. Então, esses bebês estáveis estão bem, a lesão de pele a gente vai acabar orientando tudo mais. Quanto mais cedo ele for para casa, melhor, né? Porque o ambiente hospitalar, independente do melhor hospital que seja, vai ser um ambiente para um risco de infecção, né? Então, quanto mais cedo ele for para casa, os cuidados dos pais, melhor, né? Então, a gente procura orientar sempre com a equipe, trazer os pais para junto da equipe para fazer essas orientações em relação aos cuidados do bebê, para que ele se familiarize o mais rápido possível para poder ir para casa, né? É extremamente importante no início estimular o aleitamento materno, né? Eu falo isso para todos os bebês. Vai ter dificuldade? Vai, né? Os pacientes com a forma mais grave, eles fazem muitas lesões em mucosa oral. Então, eles têm essa dificuldade, fica muito mais difícil realmente para amamentar, né? Algumas mães conseguem amamentar a mesma forma de estrófica, né? Então, a gente orienta durante, tem que tentar estimular, não simplesmente não tentar, né? A gente orienta a usar a vaselina, né? Para diminuir o atrito no mamilo, e a vaselina ao redor da boquinha do bebê. E normalmente, assim, um bebê com uma forma mais não muito severa, você consegue
fazer com que ele pegue no peito e consiga fazer a sucção, né? Mesmo a forma simples, às vezes, no início pode fazer as bolhas intraorais por causa da força com que ele tem que sugar. Só que a pele vai ficando resistente e as bolhas vão diminuindo. Então, muitos desses pacientes conseguem ser amamentados no peito, né? Se não consegue mamar no peito, sugar no peito, pelo menos tentar esgotar esse leite e oferecer o leite materno nesses primeiros meses de vida, né? Geralmente esses hospitais têm banco de leite, então existem enfermeiras especialistas em amamentação, isso é super importante, né? Em Curitiba, na Associação do Paraná, sempre que nasce um bebê lá, a gente acaba acionando o grupo lá de Curitiba, a associação de lá é muito atuante junto às famílias, né? Então, tem a enfermeira que faz essa parte só de amamentação, ela dá um apoio bem grande assim, para essas famílias. Isso é bem importante também, né? Super. A Tatiane colocou aqui. A Tatiane Compagnoni botou aqui. Tentei muito a amamentação e não deu certo. A amamentação, ela é muito mais do que só alimentação, né? É um vínculo Exatamente. que é super importante de ser estimulado. E, Tatiane, não é só porque, enfim, a Valentina tinha EB. Eu também tentei e não consegui. Então, não são todos que conseguem amamentar também. A amamentação é um preparo. Exatamente. E aí, junta isso às lesões da boca do bebê, e aí ele acaba não sugando mesmo, né? Isso. Mais, às vezes, o medo da mãe mesmo de provocar mais lesão ainda, né? Mas se conseguir esgotar esse leite, o colostro é o principal alimento do bebê nessas primeiras horas de vida, ele é extremamente rico, né? Em proteínas, em anticorpos, tudo que ele vai precisar nos primeiros meses de vida. Então, não se deve afastar esse alimento do bebê nesse momento. Se conseguir esgotar, pelo menos, não consegue amamentar, mas pelo menos esgotar, né? Aí oferece na chuquinha ou numa mamadeira. Existem mamadeiras especiais que a gente usa também, né? Depois a gente pode até mostrar a figura. Mas, às vezes, na falta, você usa um chuquinha normal, amplia o buraquinho o furinho não é o correto, né? O pediatra nunca orienta isso. A gente tem que fazer um buraquinho pequeno para que a criança faça uma força para mamar, né? Mas aqui não, aqui a gente tem que facilitar a vida deles. Tem que ampliar um pouquinho. E super funciona. Com a Lívia, né? Que foi o bebê que eu acompanhei desde o comecinho. A nutrologia fez isso e foi ótimo para ela. Janine, eu tô aqui fazendo um mapa mental de quando essa mãe nasce e não sabe que o filho, né, tem EB, mas eu tô pensando naquelas mulheres que têm a chance recorrente, né, de uma forma grave de nascer. Como é que é isso? Muda, Janine? Nesse caso, né, uma família que fez o aconselhamento, já tem um caso severo, que fez o aconselhamento, que engravidou novamente, então, que tem aí seus 25% de chance de ter uma nova criança com EB. Essa equipe que vai para a sala de parto, esses cuidados, já que você tá mais preparado, isso muda na sua experiência? Eu tenho visto alguns pacientes que algumas mães, né, que já engravidaram novamente, algumas repetiram a doença, né, tem um segundo filho com epidermólise e tal. Muitas vezes essas mães já vão preparadas, né, elas já fazem o pré-natal preparado. E às vezes entra em contato comigo, a gente já vai fazendo essa preparação da equipe antes, né? Isso aconteceu lá em Curitiba, né? Que é minha outra paixão, que é o Miguel, né? O nosso youtuber, né? Que depois a gente vai falar dele também. Mas a Jéssica engravidou, né? E nós passamos tentando fazer essas orientações para a equipe. Ela teve o bebê no mesmo hospital onde nasceu o Miguel. Nós deixamos preparado toda essa parte do protocolo e tudo mais, e era uma equipe bem acessível, né? Então, nós já deixamos tudo preparado para o caso
da Luísa, né, necessitar. Eu acho que, se não me engano, eu estava em Curitiba até, né, esperando, caso precisasse, a gente ia lá no hospital. Mas ela nasceu saudável, tudo, né? Mas a ideia e a orientação, quando algumas mães de pacientes com epidermose me procuram e falam que estão grávidas, é fazer realmente essa educação continuada em toda a equipe, né? Já ter um pediatra, mesmo antes de nascer o bebê, pediatra de confiança, para que esse faça o atendimento na sala de parto, né? Coloque em contato conosco. O obstetra é importante também ter esse contato, né? Então, para que esse segundo filho tenha um atendimento um pouquinho mais adequado. Então, Janine, para aquelas famílias que estão vendo a live, que vão ver depois, né, que já tem um filho com a forma distrófica severa, né, que mesmo que não tenha feito aconselhamento, que tiveram uma nova gestação e que tem, então, esse risco de ter novas formas, é importante entrar em contato antes com a Débora Brasil, não na hora. Antes, é bem isso. Não na hora, porque daí é todo aquele atropelamento e tal, né? Então, eu acho que isso vale para todas as mães que vão ter bebê, né? Eu acho que o pediatra não estou puxando a sardinha para o meu lado, né? Mas o pediatra é essencial nesse momento do nascimento. As pessoas se preocupam, e eu acho justo se preocupar com a parte da mãe, o parto e tudo mais, né? Parto humanizado e tudo mais, mas o bebê é o fator principal ali, ele precisa, e é o fator mais frágil desse ciclo. Então, precisa ter um pediatra ali, e um pediatra que esteja já consciente do que ele pode esperar, né? Então, já tem que estar preparado para receber o bebê. Então, fica aquela dica, né? Para as mães que têm filhos com as formas mais severas e que engravidaram, estão pensando em ter outro filho, é sempre importante porque existe o risco. Para aquelas que não fizeram aconselhamento, a gente não tem como avaliar o risco, mas o risco existe. E para aquelas que fizeram aconselhamento, né? A gente é bom a Débora saber e poder orientar o pediatra, o obstetra, até a própria família, para não ser aquele atropelo que você falou. Não é? Porque é bem complicado. Exatamente. Na hora que acontece, despacha o kit, demora, tem que levar até o correio tem que entregar. A gente está na pandemia, demora a chegar. Então, se você consegue saber antes, Janine, isso faz diferença, não faz? Sim, isso é fundamental. Melhora a ansiedade da nossa equipe de voluntários e da outra ponta também, né? Fora que os pais vão ficar mais tranquilos também. Então, ter esse preparo é bem melhor. A gente está aqui com algumas perguntas. Janine, então a gente já falou que, assim, as pessoas que têm a surpresa na sala de parto, tem o primeiro momento na sala de parto com o neonatologista, aqueles cuidados essenciais de evitar o atrito, sondas, porque tem aquele título do sondas em todos os buracos e orifícios, né? Tem esse título. Isso isso aí é orientação para todos os pediatras, né? Sonda em exatamente. Todos os orifícios. Isso é orientação do pediatra. Aí vai na boca, vai no nariz, aí vai no ânus, vai na vagina, né? Abre o olho, e aí é um negócio. O bebezinho já nasce todo apavorado, né? Não é nada humanizado. Mas é necessário, né? Para um bebê saudável, isso precisa. Estrega para tirar aquele vernix caseoso, aquele vernix, né? O vernix do bebezinho. E aí depois vai para o quarto. Aí vai para UTI, aí vai diferenciar entre para UTI nos mais graves ou vai para o quarto. E aí, Janine, passou essa fase do hospital, né? Vamos supor que deu tudo certo e tem dado cada vez mais, né? A gente tem visto quando esse kit chega rápido, quando a orientação chega rápido, quando a equipe médica é parceira, quando as famílias são parceiras, quando tem tudo junto e esse bebê consegue ir para casa, não acaba aí os cuidados essenciais ao recém-nascido, acaba? Quando ele vai para casa. Os cuidados continuam e as dúvidas multiplicam daí, né? Porque é nessa hora que daí a mãe praticamente está sozinha com o bebê ali, né? O melhor dos mundos seria que ela tivesse um auxílio, um cuidador, né? Uma enfermeira que pudesse ajudar.
alguns lugares a gente consegue ter parceria com a enfermeira do centro de saúde próximo da casa da mãe, né? E às vezes é bem difícil, né? Às vezes a gente consegue. É a mãe e a mãe só, né? Quando tem alguém, ou então é Às só vezes a o mãe mesmo, pai ajuda, o pai. mas a maior parte das vezes é só a mãe, né? Então, surgem muitas dúvidas, né? Não é só em relação aos curativos, a amamentação, às vezes, continua as dificuldades, em relação, às vezes, à parte intestinal, dependendo da forma da EB, que às vezes é mais grave, mais severa, então tem outras complicações associadas. Então, assim, o nosso trabalho não termina no momento da alta, né? Nós continuamos o contato com esses pacientes mesmo depois, né? Então, o meu celular, assim, tem uma coleção de fotos, né, dos bebês aí. Eu adoro receber fotos delas, das crianças evoluindo. Ela está sentando, ou senão eu recebo filminho, né, começando a caminhar. Isso, assim, para a gente é muito emocionante, porque a gente acaba fazendo parte dessas famílias, mesmo que virtualmente, né? E a gente está sempre à disposição para tirar dúvidas e tudo, né? Não tem horário E isso vale para comercial. todos os outros vontades. Não tem horário Não comercial, tem. né? Não. Não tem. Então, é o que a gente faz a qualquer momento, né? E outras, às vezes tem dicas que, outra coisa importante, a gente busca colocar, a semana passada a Tatiana falou que ela faz parte de um grupo de mães no WhatsApp e tudo mais. Então, desde o início do kit borboletinha, a gente tinha isso também, né? A Inca falou, né, que quando nasceu o Emanuel, a primeira coisa que ela fez foi buscar informação e teve contato com a Roberta, que era uma mãe mais experiente e tal. Então, esse contato das outras mães que já passaram por isso é super importante, né? Quando eu assumi a presidência da Débora e surgiu o kit borboletinha nesse período e tal, além de toda a equipe de profissionais que entram em contato com os pacientes, a gente tinha nossas relações públicas, que é a Jéssica, mãe do Miguel, e toda vez que nascia um bebê, eu já entrava em contato com a família e passava para a Jéssica conversar com essa família. Então, assim, às vezes o médico fala, olha, você é normal, vai melhorar essa boca daqui a pouco e tal, mas assim, o médico não está sabendo como é que é a intimidade ali da epidermólise e tudo mais. E a mãe que já viveu isso sabe, né? Então, às vezes, para a mãe nova, é muito mais fácil receber essa orientação ali, né? Essa orientação, essa experiência da mãe que já passou por isso, né? Então, ela fica mais segura de saber que isso vai passar, né? Dica, né? Então, a Jéssica eu só liberei, eu dei licença maternidade para ela no período que ela teve a Luísa, e daí acabou, volta e meia eu ainda peço ajuda dela, que a Luísa já está maior, né? Mas agora elas fizeram um grupo de mães, né? Então, eu conversei com a Tatiana semana passada, tudo. Então, a ideia é realmente colocar essas mães novas em contato com essas outras mães. E ali, assim, a gente sabe que tem todo um cuidado, né? De não ficar passando, o que é melhor para o meu filho, você pode usar, usa aquela pomada que eu descobri em tal revista. Então, elas não têm elas têm esse cuidado de não se automedicar, não ultrapassar o limite delas, assim, né? Eu acho que ali é uma parte bem de experiência entre mães mesmo, uma dando apoio para a outra. Eu acho isso super importante. Não pode faltar nesse atendimento essencial do recém-nascido. Não pode faltar nem para quem é mãe de primeira viagem, de filho que não tem EB. Né? A gente troca muita experiência. Exatamente. E hoje, com os meios virtuais, esse grupo de mães tem no Facebook, né, Janine? Grupo de mães. Sim, tem no WhatsApp. Tem todos os meios de comunicação. Isso, nós temos, dentro da Débora, nós temos 2 grupos, né? O grupo de Débora, pais e pacientes, que ali são os pacientes têm toda a liberdade de falar o que eles quiserem ali, de dúvidas e tudo mais. E tem o grupo de profissionais de saúde, que daí ali às vezes é discutido algum caso, tudo mais. Então a gente deixou separado, que é para que eles tenham realmente essa liberdade, intimidade para conversar ali entre eles, né? E
E tem agora o grupo de mães do WhatsApp. De mães do WhatsApp, é. Tem uma pergunta aqui que duas pessoas fizeram, a Clarissa e a Jéssica, sobre o teste do pezinho. Existe alguma contraindicação? Existe alguma orientação específica para a realização ou não fazer o Não. teste do pezinho? É extremamente importante fazer o teste do pezinho, né? Porque a epidermólise bolhosa é uma doença, né? Isso existe. Só que nada impede dessa criança ter outras doenças também. Então, às vezes, os pais confundem tudo, tudo é causado pela epidermólise, tudo é causado pela epidermólise. Então, a gente tem que pensar que outras coisas podem afetar esses bebês também, né? O teste do pezinho é fundamental realizar, né? Isso são várias doenças metabólicas, outras doenças aí, tem o teste do pezinho ampliado, que você consegue fazer a prevenção de outras, fazendo um diagnóstico precoce, consegue fazer a prevenção das doenças, né? A técnica, né? Isso vale para coleta de sangue, isso vale para vacina, né? Vai fazer a higienização da lesão de uma forma delicada. Você trata a criança com delicadeza, nosso bebê borboleta tem que ser com muito mais delicadeza, né? Mas você tem que fazer a higienização, higienizar ali para tirar os germes e tudo mais. Você vai fazer uma pontura só. Então, uma espetadinha no calcanhar. Às vezes a técnica é ficar espremendo ali a pele e tal. Primeiro que o sangue não vai sair bom, né? Aquele exame não vai sair legal, né? Porque vai romper tal o material. Então tem que ser uma forma delicada para coletar uma gotinha de sangue. Isso não vai afetar, não vai formar bolha, nada, né? Foi importante você falar dessa parte do teste do pezinho, porque também outra dúvida importante é em relação à vacinação, né? Mas precisa fazer vacina? A epidermólise não é uma doença que baixa a imunidade? Ao contrário. Então, eles precisam ter essa proteção. Imagina um paciente com epidermólise bolhosa distrófica recessiva com varicela, né? Já se coçam por natureza, imagina com a varicela, a gravidade da doença, né? Ou outras doenças que podem ser preveníveis. Então, o calendário vacinal deve ser feito conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria, não pode ser mudado, assim, né? Claro que você não vai fazer a injeção da vacina numa área onde tem muita bolha, então às vezes você espera a criança compensar um pouquinho para daí fazer a dose, mas deve ser feito, todas as doses. Então, são duas coisas essenciais que ficam aqui de cuidados que não podem faltar. Uma é o teste do pezinho, e isso é para qualquer criança, né? O teste do pezinho, ele é indicado para todas as crianças. O teste do pezinho ampliado é uma briga, né? Para que todos possam fazer o teste ampliado, que pega mais doenças. E a vacinação, que realmente é uma dúvida. Sempre em época de campanha vacinal, alguém pergunta: posso vacinar meu filho com bebê? Se ele não tem alergia, se a vacina tem algum componente de ovo e ele não tem alergia a ovo, né, Janine? Vacina todo mundo. Com certeza. Normal. Todo mundo. E isso tem que ser orientado também nos centros de saúde, porque às vezes a mãe vai, leva o paciente para vacinar e diz assim, não, se seu filho tem bolha, não pode fazer vacina. Não, tem que fazer. Aí às vezes a gente tem que fazer um laudo, né? O pediatra que faz o atendimento tem que fazer um laudo, que o paciente pode fazer todas as doses de vacina. Então, não precisa fazer, às vezes. Tem uma pergunta, a gente está quase acabando, que eu estou acompanhando o tempo aqui. Tem uma pergunta da Ana. Eu perdi o tempo. Eu estou aqui acompanhando. Tem uma perguntinha da Ana que é bem legal. Tá no final. Já tem 2 minutos já? Apareceu? No meu tá 19h26 aqui. Vai aparecer daqui a pouco. Não consigo ver tempo. Não, vai aparecer daqui a pouco, 2 minutos. Não conseguiram olhar o tamanho do TEL. É difícil, né? Quando o recém-nascido, quando é recém-nascido, a gente mede ele deitado naquela régua. Esticado, né? Esticado. Ela perguntou, ela falou que eles tinham muita dificuldade na maternidade e se você indica alguma coisa ou dá alguma sugestão de como fazer isso. É difícil demais. Sempre errado, né? É difícil. Nunca bate. Na realidade, às vezes, você tem que pensar qual que é a prioridade, né? Se o bebê nasceu lá, tá com muita lesão na pele, tem a ausência dos pezinhos, né? Dos pezinhos, da pele dos pés tal. Nessa hora, você quer estabilizar o bebê primeiro. Depois que estiver estável, às vezes com curativo, você faz a medida descontando 1 centímetro ali das vezes do curativo.
Dá para fazer isso mais tarde, não precisa fazer exatamente ali na sala de parto. 49 e 51 não vai fazer tanta diferença, né, Janine? Não vai sair da curva, Da né? curva, que é tão importante. Exatamente. Janine, a gente falou muito, eu acho que essa live deve estar chegando daqui a pouco nos seus 5 minutos finais. A gente falou de várias coisas super importantes. E para a gente lembrar, a sala de parto, o bebê que está estável ou não, que vai para o quarto, a amamentação, né, Janine, que é super importante. Sim. Os cuidados de casa, porque não acabam no hospital. É importante que essa família tenha esse apoio, não só de curativo, mas um apoio também de outras mães, de profissionais, né, para que ela se sinta acolhida e amparada nesse momento. Né? Não é fácil chegar em casa com um bebezinho recém-nascido, né? Ainda mais um bebezinho recém-nascido que tem uma fragilidade da pele, então é importante esse acolhimento. Depois, vacina, teste do pezinho, não é isso? O kit borboletinha. As roupas, né? Adequadas, mais macias possíveis, né? Às vezes virada do avesso mesmo, como a história da campanha, para que traumatize menos. Tirar as etiquetas do local, isso também é importante saber, né? Janine, em relação à roupa, de vez em quando eu vejo as mães com aquela vontade de colocar um laço, uma roupa mais enfeitada. E aí? O ideal é tentar usar roupas mais macias possíveis para que não cause nenhum atrito, nada que elástico, nada que aperte o bebê, né? O lençol ideal é bem esticadinho, se tiver uma dobra, às vezes é o lugar onde vai fazer a bolha. Então, assim, a gente tem que buscar o menor atrito possível, né? Na área de fralda, então, às vezes, usar um curativo à base de espuma para proteger aquele elástico da fralda, que é outra função de atrito, né? Evitar pulseirinha, evitar penduricalho, né? Na chupeta, que é correntinha, que pode, às vezes, fazer pressão e machucar, né? Então, são coisas assim que você tem que ir pensando no dia a dia. E muitas vezes, como eu falei, às vezes os pais acabam aprendendo com um erro, né? Sem querer, colocou ali e viu que fez bolha. Você tira e não usa mais, né? Então, a Jéssica, eu adorei também, Fernanda, aqui a Jéssica colocou aqui. As mães não procurarem imagens na internet. Fundamental. Isso eu falo para todas as mães. A Jéssica sabe disso, foi a primeira coisa que eu fiz quando nós fomos fazer a troca do Miguel, né? Porque você vai colocar digitar epidermólise, agora não, porque com a parte da Débora Brasil, com todas as campanhas, a gente tem mostrado muita gente linda, maravilhosa, assim, né? Mas, às vezes, tem muitas fotos chocantes, e para essa mãe que está ainda em fase de adaptação, isso é bem complicado. Então, o ideal é conversar com o próprio médico, buscar informação com o médico ali e evitar de ficar olhando a internet. Fundamental isso. Gente, a live deve acabar a qualquer minuto, deve estar com 1 minuto para acabar. 1 a 2 minutos, daqui a pouco vai aparecer aí, Janine. E aí eu queria, Janine, aquela frase de encerramento final. Como é que... qual aquela mensagem que você passa para a mãe, aquela mãe que acabou de descobrir que teve um filho com epidermólise bulhosa, uma doença genética, e que até o momento não tem cura? O que eu explico, que eu tento passar para elas, assim, que eu acho que realmente esses pacientes são um presente na vida da gente. Eu falo isso como profissional de saúde, mas também falo como mãe e como pessoa que convive com essas mães, né? Eles escolhem essas mães, né? E elas são tão especiais quanto esses pacientes, assim. Deus não colocaria essas crianças tão frágeis num ambiente ruim, inseguro. Ele escolhe a dedo essas mães, isso eu tenho certeza, assim. A gente vê o nascimento de gigantes, né, quando se deparam com uma borboletinha. Eu vi isso, acompanho isso há tantos anos, e eu vejo que todas elas me surpreendem nesse ponto. Né? Às vezes você pensa, meu Deus, essa mãe vai desmontar. Ela é uma fênix, assim, ela renasce das cinzas e vira uma leoa, sabe? Defende aquele filho com unhas e dentes. E às vezes ela não se percebe assim, mas ela é.
Cobre. Eu acho que é isso que tem que pensar, assim, né? Esse bebê não caiu no teu colo por acaso. Você tem uma missão na vida e é isso que faz a gente continuar, né? É essa ideia dessa missão que não desestimula a gente. Isso é muito bom. Assistam, Janine deu até um spoiler. Assistam lá no canal do YouTube, na minissérie Kit Borboletinha, o vídeo que está no ar, a mensagem da Rosana, o texto que ela lê e declama. Ele é muito lindo e ele foi uma mensagem que a Inca recebeu de uma outra mãe, quando ela teve o Emanuel. E essa mensagem até hoje toca a Inca profundamente. E ela